Bem, a finança para o desenvolvimento e comércio para o desenvolvimento. Como é que nós podemos pensar o desenvolvimento no século XXI, sabendo que o século XXI já caminha para a conclusão do seu primeiro terço? Como é que podemos pensar no desenvolvimento no século XXI, enquadrando devidamente a ajuda pública ao desenvolvimento? Em primeiro lugar, importa dizer que estamos em junho de 2025 e na primeira metade deste ano o paradigma que criou o desenvolvimento, tal como nós o conhecemos, está em desaparição acelerada. Isso é a primeira coisa que importa dizer. Nos primeiros 3 meses deste ano, o maior doador bilateral do mundo deixou de o ser, voluntariamente. A USAID, a Agência Bilateral Americana para o Desenvolvimento, foi colocada em hibernação pela administração Trump. Entretanto, algumas das maiores agências de cooperação europeia também viram os seus orçamentos diminuir. E o que é que isto pode significar? Pode significar que estamos a antever ou um regresso ao passado ou então um salto rumo a um futuro desconhecido. Porquê é que pode ser um regresso ao passado? Pode ser um regresso ao passado no sentido em que até aos anos 80, até ao princípio dos anos 80, o desenvolvimento foi visto muitas vezes como a construção de relações igualitárias entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Até aos anos 70, a lógica das relações comerciais, das relações financeiras, era muito mais disputada do que, entretanto, se tornou. E, portanto, pode ser um regresso ao passado no sentido em que, se queremos, efetivamente, mobilizar a coerência das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável no sentido de um mundo mais justo, então, provavelmente, o passado próximo é um exemplo que vale a pena retomar. Mas esta é apenas uma das possibilidades. A segunda possibilidade é do salto rumo a um futuro desconhecido, um futuro em que a ajuda pública ao desenvolvimento nem sequer já é ligada, usando o jargão próprio dos especialistas na matéria, ajuda que é uma moeda de troca, não é? Isto é uma ajuda pública ao desenvolvimento que implica que os países recipientes comprem serviços, bens, a quem é nominalmente doador ou financiador. Isto foi um paradigma que foi ativamente combatido pela Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia durante vários anos, mas entretanto a própria União Europeia parece estar a retomar essa lógica mais, digamos, transacional. E se a União Europeia, que é o maior doador multilateral do mundo, está a abraçar esta lógica, isso é provavelmente uma pista inquietante para quem compreende a ajuda pública ao desenvolvimento como parte de um projeto solidário e um projeto de prosperidade partilhada. Portanto, é neste sentido que podemos estar a falar de um salto rumo a um futuro desconhecido e provavelmente um futuro mais incerto, mais instável, certamente mais fragmentado. E é por isso que podemos falar de coisas como relações mais transacionais. Podemos falar de transformações no seio da União Europeia que vão precisamente no sentido dessa lógica mais transacional, que vai, aliás, ao encontro daquelas que são hoje as prioridades dos países, dos Estados-membros da União Europeia, especialmente os mais influentes, a Alemanha e a França. Dito isto, que esperanças é que podemos ter relativamente a este tema de comércio, finanças e desenvolvimento? Voltando então ao passado, podemos dizer que, havendo relações comerciais mais justas, é possível haver um desenvolvimento mais sólido. Havendo um sistema financeiro mais justo, é possível haver um desenvolvimento também mais sólido. Mas isso tem implicações muito sérias do ponto de vista dos equilíbrios de poder e da sua base geopolítica e geoeconómica. E é importante dizer que, embora vivamos num mundo com um elevado nível de interdependência, as relações de poder hierárquicas de subordinação não desapareceram simplesmente porque alguém um dia entendeu que a Guerra Fria tinha acabado e, portanto, havia
todo um mundo, a descobrir um mundo de relações comerciais livres e, portanto, produtoras de um mundo também livre. Hoje sabemos que não foi isso que aconteceu. Hoje sabemos que o sistema financeiro modela as prioridades do desenvolvimento. Hoje sabemos, enfim, algumas pessoas têm essa opinião, que o comércio não produz igualdade, não produz vantagem mútua, produz desvantagens e assimetria, tal como está organizado, e é por isso que esse salto para o desconhecido, sendo do meu ponto de vista aquilo que é mais provável, não vai produzir coerência, vai produzir incoerência, vai produzir incerteza, mas posso também finalizar com uma nota de esperança dizendo o seguinte: nem toda a incoerência é desesperançosa, nem toda a incoerência tem que gerar angústia. Há muita incoerência que é produtiva. Porquê? Porque é a incoerência que nos move para a experimentação. E isso parece estar a acontecer também em certas partes do mundo, não em todas, mas em certas partes do mundo nós vemos que essa incoerência se está a tornar produtiva, no dizer de uma economista do desenvolvimento muito conhecida, que se chama Eileen Gradle. A incoerência produtiva é um momento da história que tem ocorrido regularmente em que os países, as pessoas, como têm menos certezas sobre o modo como devem agir, experimentam coisas novas. Entram numa lógica de experimentação que pode ter consequências boas, também pode ter consequências más. Mas para retomar também uma linguagem que, entretanto, fica um pouco datada, o direito a um futuro que não está escrito é uma das principais notas da incoerência produtiva que hoje pode vir a marcar, nós podemos ter pelo menos essa esperança, vir a marcar o mundo das finanças e o mundo do comércio, sabendo que o mais provável, tendo em conta a forma como o sistema internacional se está a organizar, o mais provável é termos um mundo mais incerto, mais fragmentado e em que é mais difícil nós operarmos. Mas não quer dizer que não devamos abraçar esta lógica de experimentação.